Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, sou o pastor distrital e dou a todos as boas-vindas a mais este encontro com um Deus real que é extremamente, totalmente presente em nossa vida real. Que bom que estamos juntos. Estamos, durante as últimas semanas, na série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Como encontrar o equilíbrio, não é, na vida cristã entre as nossas emoções e a nossa vida espiritual, ou seja, maturidade. Maturidade para poder encarar os bons momentos e os momentos ruins também, sem perder o foco, na certeza de que há um Deus trabalhando constantemente na mudança do nosso interior, para que sejamos cada dia mais semelhantes a Ele. Muito bem, sejam bem-vindos. Nós vamos ter uma breve oração, na sequência, cantarmos juntos um louvor especial, momentos assim, porque hoje o título da nossa mensagem, Pare e Respire. Vamos falar sobre a vida devocional. Se tem algo que esta vida urbana nos pressiona, é não ter tempo para estarmos com Deus, para buscarmos a Deus. Então, nossa mensagem baseada na palavra de Deus nesta noite vai nos ajudar a realmente parar, dar um tempo, um break, e assim, respirando na presença do Senhor, buscando o seu refrigério através da oração, do louvor e da palavra. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede até o momento. Apesar de muitas vezes nós escorregarmos na nossa vida, cometermos deslizes, te decepcionar, a gente pode sempre ter a certeza de um Deus que está o tempo todo trabalhando pelo nosso bem-estar. Então, nos dê mais esta chance. A chance de que o Espírito Santo possa levar a nossa adoração até o teu trono de graça, filtrando nossos pecados, nossas mazelas, nossas tristezas e até a nossa falta de fé. Que nesta noite possamos encontrar na tua palavra o alimento para a nossa vida. Então, por favor, aceite nossas orações, o louvor que vamos cantar, o momento da oração intercessora, o estudo da palavra, a fim de que ao término desta transmissão possamos nos sentir melhores do que neste momento. Entregando a nossa vida em tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você então a louvar conosco o nosso Deus querido, a fim de que realmente possamos nesta noite adorá-lo com o melhor da nossa vida. Então, eu convido você a cantar este hino conhecido da coletânea jovem Momentos Assim. Então, logo mais após o hino, retornamos para um momento da oração intercessora e você pode escrever aí os seus pedidos, os seus agradecimentos nos comentários do Face ou aqui no chat do Zoom, a fim de que possamos compartilhar os pedidos e agradecimentos desta noite. Vamos louvar ao Senhor? Momentos assim eu canto a
ao Senhor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor. Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. E esses momentos de adoração são extremamente importantes para a nossa saúde espiritual, para a nossa oportunidade de fato, termos nosso relacionamento com Deus. Momentos assim, momentos especiais na presença do Senhor, individualmente, coletivamente, mas sempre, sempre desejando e separando um espaço para estarmos na presença de Deus. E que bom que estamos neste momento na presença do Senhor, reunidos virtualmente, adorando a um Deus real, presente de verdade em nossas vidas. Muito bem, vamos dar uma boa noite para a querida Carline, para o seu esposo Marcos, os filhos William e Miguel, conosco direto de Aracruz, Espírito Santo, Brasil. Carol e Manuel, nossos queridos da igreja de Pawtucket, Deus esteja com vocês. Também de Pawtucket temos aqui Belmira Lopes, desejando a todos uma boa noite. Elci Estevanato de São Paulo, desejando também uma boa noite com as bênçãos de Deus e que de fato possamos, não é, desfrutar de todas elas. A querida Elza Abreu, desejando também uma boa noite, bênçãos celestes a todos. Não sei se continua aqui visitando os familiares nos Estados Unidos ou se já está de volta ao Brasil, mas que Deus esteja com você, querida Elza, e com toda a sua querida família. Maria de Jesus, chegando de São Paulo também, que Deus te abençoe, ela e sua família, desejando a todos bênçãos, e o mesmo para você, querida Maria de Jesus, bênçãos para toda a sua querida família nesta noite. Então já está em casa, em Alphaville, que Deus te abençoe, querida Elza, e toda a sua família. Que bom que a viagem com certeza foi muito especial, né? De Caruaru, Pernambuco, chegando Elizabeth Santos, dando também aqui o seu boa noite para todos. Aqui pela página da igreja de Seekonk, o Marcos Alexandre já chegou também, dando uma boa noite a todos os irmãos. E já fazendo o primeiro pedido de oração desta noite, irmão Manuel. O Marcos Alexandre pede oração em prol de José Guilherme. O José Guilherme está internado na unidade de tratamento intensivo, né, a UTI,
em virtude de um AVC, de um acidente vascular cerebral, o popular derrame, não é? Então, por favor, vamos colocar o nome do José Guilherme, um pedido aqui do Marcos Alexandre, em nossas orações, em virtude de um derrame que ele sofreu e está internado na UTI. Célia Alves, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A querida Tereza Vale, fala conosco sempre, nos acompanha sempre ali no Espírito Santo, não é, querida irmã? Deus esteja com você, abençoando também a Karen, o Rodrigo, seu genro, e seus netinhos Jimmy e April. Também o Marcos Alexandre quer agradecer a Deus e a todos os irmãos. Na semana passada ele pediu oração em prol de um sobrinho que estava passando por momentos muito difíceis na sua vida. E agora, nesta semana, o irmão do Marcos enviou um áudio muito feliz, dizendo que os problemas foram resolvidos. Amém? Deus seja louvado. Ficamos muito felizes, Marcos, com esta notícia de que os problemas do seu sobrinho chegaram a uma solução. Graças a Deus e obrigado aos intercessores. Temos a querida Silvana Sintra conosco todas as quartas-feiras. Uma boa noite para você e para toda a sua família. Bênçãos, Silvana, bem-vinda novamente. Temos também a querida Elisângela Almeida, sempre com a gente aqui nos cultos das quartas, e a Flávia Ferreira. Que bom que você está conosco de novo, Flávia. Deus abençoe você e sua família. Muito bem, a Elizabeth também está aqui pedindo oração pelos seus filhos, o Júnior, a Juliana, o Davi e o Douglas. Então, por favor, coloquem aí o nome dos filhos da Elizabeth, Júnior, Juliana, o Davi e o Douglas em suas orações. A mãe pede aqui, certamente, pela vida espiritual de todos eles, ok? Que Deus possa trabalhar nos corações desses filhos. Muito bem, nós temos então a oportunidade da nossa oração intercessora. Antes, aqui temos também a querida Ione Maria, está de volta conosco, depois da família Primeiro Encontro, já está aqui com a gente de novo. Deus esteja com você, Ione, abençoando você e sua família, e a nossa irmã Belmira Barbosa, também da igreja de Pawtucket. Que Deus esteja com você e os seus queridos, irmã Belmira. Por favor, então, querido irmão Manuel, coloque diante do Senhor aquilo que foi compartilhado. Certamente temos aqui mais pedidos e agradecimentos que podem não ter sido compartilhados, estão no coração, mas certamente Deus os conhece. Mas hoje, em especial, o José Guilherme, que se encontra internado, vítima de um AVC. Também a nossa querida Maria de Jesus agradece um livramento que o seu esposo Gerson e o ajudante dele tiveram. Graças a Deus não se machucaram e ela pede que oremos por ela também. Então, temos aqui a gratidão por um livramento do Gerson, que trabalha como motorista de caminhão, e o seu ajudante, né? Pode ter sido algo relacionado a isso, um quase acidente ou uma situação em que houve algo que não foi mais grave. Então, que Deus abençoe ao Gerson, seu ajudante, e que eles reconheçam a mão de Deus em suas vidas, e orando pela nossa irmã Maria de Jesus. Então, por favor, irmão Manuel, coloque nossos irmãos e irmãs na presença do Senhor através da oração. Muito obrigado. Então vamos orar. Senhor, nosso bondoso Pai, nós te damos graça por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na tua presença nesta noite, neste dia virtualmente, que possamos, ó Senhor, cada dia ter essa oportunidade de todos os momentos de ter encontro com o Senhor. Venha-nos abençoar a todos, perdoar todos os nossos pecados. E eu quero te agradecer por essa oportunidade de interceder por todas essas pessoas que foram mencionadas nesta noite, essas pessoas que se encontram aqui também presente nesse via virtual, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Neste momento, Senhor, quero
de interceder para o José Guilherme, que está com o problema, que está internado no UTI, que o Senhor possa ter misericórdia dele e lhe concede a saúde. Também para os filhos da Elizabeth, o Júnior, o Juliano e o Davi, que o Senhor possa ter misericórdia dessa pessoa, a sua família, e que o Senhor possa lhes conceder a tua misericórdia. Queremos também te agradecer porque o Gerson e o Dante teve um acidente, mas eles saíram ilesos desse acidente. Muito obrigado pela tua misericórdia. Nós não sabemos quantas coisas livra em cada momento da nossa vida. O inimigo está atrás para nos prejudicar, mas também o Senhor está aqui presente para nos livrar. Querido Pai, há muitos pedidos que foram aqui mencionados e muitos também que não foram, mas o Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe o que é que vai dentro da nossa alma. Então, de acordo com a sua misericórdia, que o Senhor resolva todos esses pedidos, Senhor. Eu quero interceder também por uma preocupação que está a preocupar nós todos, que é a situação dos imigrantes nesse país. Senhor, por favor, traga a calma para essas pessoas e a proteção, Senhor. E ajuda, Pai, aquelas pessoas que têm a oportunidade de ajudar essas pessoas a defender-se e a estar protegidos, Senhor. E também para dar um conforto para aqueles que querem partir, que o Senhor possa os proteger também. Abençoa também a mensagem que nós vamos ter nesta noite pelo nosso pastor, que seja uma mensagem de vida para vida, que vai transformar a nossa vida a cada dia, para que nós possamos caminhar juntamente com o Senhor, até que o Senhor nos permitir chegar onde que vamos viver na toda a eternidade juntamente com o Senhor. Mas enquanto esse tempo não chega, nos acompanha, nos protege, nos dirige nos teus caminhos. São bênçãos que nos suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Muito obrigado, querido. Que Deus te abençoe ao lado da nossa irmã Carol, filhos e netos. Nossa irmã Ione Maria. Amém, pastor. Que Deus continue abençoando sua vida grandemente e de todos os nossos irmãos. Privilégio, minha irmã. Que assim seja para todos nós durante todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Muito bem. Vamos então juntos estudar a palavra de Deus. Foi um acidente que realmente a Maria de Jesus esclarece aqui. O Gerson sofreu um acidente envolvendo o seu caminhão, mas graças a Deus, sem maiores consequências, está tudo sob controle. Vamos então estudar a palavra de Deus. Estamos na nossa série especial, nestas últimas 8 semanas, não é? Uma série que vai durar 11 semanas, hoje é a de número 9, então peço licença para poder abrir aqui os slides, dar uma boa noite para a Karina, para o Edmar e para a Lorena, e que tenha tudo corrido bem com o ultrassom do bebê, que Deus tenha abençoado a sua consulta, tá bom, Karina? Estamos em oração pela sua gestação. Vamos então abrir aqui os slides nesta noite, para que possamos dar sequência em nosso estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Nossa série aqui das quartas-feiras. Estamos juntos durante as últimas 8 semanas. Hoje, então, vamos inaugurar a mensagem de número 9, buscando este equilíbrio, não é? Das nossas emoções, da nossa vida espiritual, buscando maturidade para enfrentar tanto os momentos felizes quanto os momentos tristes. O importante é a busca do equilíbrio, ok? Muito bem, vamos fazer uma breve recapitulação do nosso tema da semana passada, que foi baseado na história de Jó, não é? Sofrendo à maneira de Deus. Então, na semana passada, nós estudamos exatamente esta série baseada na vida de Jó, não é? Onde tivemos então a oportunidade de
poder avaliar, não é? Como que Jó lidava com os seus problemas e como que ele nos deu um exemplo para que possamos sofrer à maneira de Deus. Afinal de contas, num único dia, ele perdeu praticamente tudo. Perdeu todas as suas riquezas, perdeu todos os seus filhos e perdeu a sua saúde num único dia. E ainda assim, ele nos deu um exemplo de como equilibrar, não é? Nossas emoções, não deixando de expressar a nossa raiva, a nossa indignação, a nossa dor, nosso sofrimento, ao mesmo tempo que também reconhecemos a grandiosidade de Deus e agradecemos a Ele por tudo. Por isso, quando aceitamos as nossas perdas, porque as perdas fazem parte da nossa vida de pecado. Quando aceitamos as nossas perdas, nós geramos muitos frutos preciosos em nossa vida. O melhor, entretanto, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. A nossa vida de oração, que antes era caracterizada por Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso daquilo. Esta vida de oração se torna uma íntima e amorosa relação afetuosa com o nosso Deus, uma união mesmo de, entre criatura e Criador, onde finalmente nós aprendemos a sofrer a maneira de Deus para sermos mudados para sempre. Muito bem, nós temos então a mensagem desta noite. Pare e respire. A vida emocional, devocional. Então, vamos juntos aprender exatamente uma vez que eu e você detectamos que o sofrimento é algo extremamente comum na nossa existência, como então, após aprender a equilibrar nossas emoções, aceitando as nossas perdas e sofrendo à maneira de Deus, ou seja, sabendo que toda dor tem dia e hora para terminar, a importância de parar e respirar para desenvolver a nossa vida devocional. Queridos, esse tem sido o nosso desafio nessas últimas 8 semanas, completando a de número 9 hoje. Uma mudança naquilo que está abaixo da superfície da nossa vida. Aquilo que ninguém vê. Aquilo que só você e Deus sabem que existe. Estamos buscando poder para mudar o nosso egoísmo, tirar o nosso eu do centro da nossa vida e dar espaço para que Jesus faça essa transformação de dentro para fora. Sabe, em nossa vida diária, nesta vida urbana que vivemos, nós temos o impulso de fazer tantas coisas como se não houvesse uma forma alternativa de gastar os nossos dias. Estamos sempre atarefados. Se o dia fosse de mais horas do que 24 horas, certamente eu e você iríamos ocupar todas essas horas. Até nos sentimos culpados, muitas vezes, por perder tempo e não sermos mais produtivos. Há pessoas que simplesmente não conseguem sequer descansar, ter uma pausa. Nem para comer direito, nem para almoçar direito, nem para jantar direito, nem para dormir direito. E quando se fala em férias, alguns não conseguem, especialmente com a adoção dos telefones celulares. Queridos, depois que o telefone celular entrou na nossa vida, a nossa vida não consegue se desconectar. Então, é muito difícil. A nossa cabeça está o tempo todo cheia e parece que nas férias até alguns têm sentimento de culpa de não estarem produzindo. Mas, meus queridos, não devemos nos iludir. Isto é um vício. Você que não consegue dar uma pausa nas 24 horas do seu dia, cuidado, é um vício. Não é um vício de drogas, de álcool, mas é um vício de tarefas, é um vício de trabalho, é um vício de atividade sem fim. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã.
é o tipo de pessoa que não consegue relaxar, não consegue ter uma pausa, um break, não consegue desligar o celular por uma hora que seja. Somos chamados por Deus nesta noite para parar e respirar. Você aceita? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho conforme Marcos, capítulo 1, leitura do verso 35. Abra sua Bíblia no Evangelho conforme Marcos, capítulo 1, leitura do verso número 35. A respeito de Jesus, nós lemos: Mas, no outro dia de manhã, Jesus se levantou em que momento? Antes do amanhecer. E foi o quê? Sozinho a um lugar deserto e foi fazer o quê? Foi orar. Estou lendo na Nova Bíblia Viva, versão em língua portuguesa, Nova Bíblia Viva. Mas no outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do sol nascer e foi sozinho até um lugar deserto para orar. Sabe, meus queridos, a vida devocional e o descanso, e descanso que eu quero dizer biblicamente, a guarda das 24 horas sagradas do sábado, uma pausa na semana, não significa uma lista de tarefas dentro de uma agenda que já está lotada. Ok? Vou repetir esta sentença. A vida devocional e o nosso descanso semanal, ou seja, as 24 horas do sábado, isso não significa mais uma lista de tarefas nesta agenda que eu e você temos repleta de atividades. Trata-se de trata-se de redefinir toda a nossa vida numa nova direção. E esta direção chama-se Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está se sentindo sufocado, cansado, sobrecarregado, coloque Deus como sendo a direção da sua vida. É uma forma inteiramente nova de estar neste mundo. Trata-se de uma escolha, trata-se de um querer e não de uma obrigação que insere o ritmo de Deus na nossa vida. Deus, querida Esther, boa noite. Querida Maura Carvalho, Deus não exige nada de maneira obrigatória. E Ele não vai nos pedir que, de forma obrigatória, eu e você tenhamos na nossa rotina este break. Não. Ele nos convida a fim de que possamos, de fato, entrarmos no seu ritmo, a fim de que tenhamos espaço dentro da nossa vida diária para nos relacionarmos com Ele. O escritor e teólogo católico Robert Barron afirma o seguinte: notem, no centro do que é chamado pecado original está a recusa em aceitar o ritmo de Deus para nós. Obviamente que o conceito de pecado original católico não é aquele que abraçamos de acordo com a Bíblia. O pecado é a transgressão da lei. Esse é o conceito de pecado. Mas o que eu quis extrair desta frase é exatamente que este quebrar da lei, este quebrar a vontade de Deus como sendo o centro do nosso pecado, é exatamente rejeitar, recusar qual é o ritmo de Deus para a nossa vida. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, diz a palavra de Deus, é o dia do Senhor. Você não deve fazer nada da rotina da semana neste dia. E Deus escolheu o sábado, não outro dia da semana. Nem a sexta, nem o domingo, nem a segunda, nem a terça. E quando Deus instituiu este descanso semanal, não havia um único judeu no planeta Terra. Ah, porque o sábado foi dado aos judeus. Não, o sábado é um presente de Deus para o ser humano, para a humanidade. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2.
Então, esta pausa semanal, este descanso diário no seu momento devocional, deveriam fazer parte do nosso planejamento para uma vida mais equilibrada. Sabe, queridos, a essência de ser a imagem de Deus é a nossa capacidade como Deus de parar. Deus trabalhou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e nos sextos dias. E no sétimo, a Bíblia é muito clara. Deus não fez o que fez durante a semana. Ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então, quando você faz o que Deus está pedindo para você, você está entrando no ritmo de Deus. Deus parou, você para também com a sua atividade de rotina da semana. Imitamos Deus ao parar o nosso trabalho e descansar. Quando você está aprendendo a reverenciar o dia de sábado como ele merece, e não significa ficar dormindo o dia inteiro, tá bom? Muita gente acha que as adventistas são vagabundos, preguiçosos, não tem nada a ver com isso. Tornar o sábado um dia de guarda significa ter mais comunhão com Deus e com as pessoas. É o dia em que você exerce mais proximidade com a família, mais oportunidade de servir ao próximo. É um dia intenso de alegria, de confraternização, de adoração. Então, quando você guarda o sábado, você está imitando Deus. Não é extraordinário? Você já tinha pensado nisso? Ao reverenciar, ao parar no dia de sábado, você está imitando Deus, deixando de lado o trabalho e descansando. Nosso cérebro humano, o nosso corpo, nosso espírito, nossas emoções, nós somos programados por Deus para ter um ritmo de trabalho e descanso em Deus. Agora, se a pessoa emenda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, o que vai restar a não ser uma doença? O estresse, o cansaço, o esgotamento. E o pior é correr atrás do vento. Das práticas que Davi, melhor dizendo, praticava 7 momentos de oração 7 vezes por dia. Olha só que interessante. Além, então, desta prática de um período de 24 horas, o sábado, na rotina diária de Davi, ele adotava 7 momentos de oração. Abra sua Bíblia no Salmo 119, leitura do verso 164. Salmo 119, verso 164. Estou lendo na Nova Bíblia Viva. Salmo 119, 164. 7 vezes por dia eu louvo o seu nome por causa das suas justas ordenanças. 7 vezes. Será que eu e você estamos dedicando a Deus pelo menos uma vez ao dia, quando iniciamos o dia? Será que estamos ensinando os nossos filhos a orar nas refeições? Dias atrás, a irmã Karina compartilhou conosco uma oração da Lorena. Coisa linda! Como a Lorena orou e lembrou das pessoas que precisam de ajuda, dos pobres. É isso. Desde cedo, nós devemos educar nossos filhos a buscar a presença de Deus através da oração. No caso de Davi, ele orava 7 vezes ao dia, buscando a presença de Deus. Também temos Daniel, o profeta Daniel, capítulo 6, verso 10, onde nós lemos: Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, olha só isso, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. E esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. E ali Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças a Deus.
Queridos irmãos e amigos, judeus devotos no tempo de Jesus oravam 2 a 3 vezes por dia. Jesus mesmo provavelmente seguiu este mesmo costume judaico de orar um certo número de vezes por dia. E após a ressurreição de Jesus, os seus discípulos continuaram a orar em certas horas do dia. Vamos à Bíblia? Atos capítulo 3, verso 1, por favor. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 3, leitura do verso número 1. Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração às 3 horas da tarde. Reunião diária de oração às 3 horas da tarde. Todas essas pessoas tinham consciência de que parar para a vida devocional, objetivando estar com Deus, é a chave para se criar uma contínua e fácil familiaridade com a presença de Deus no resto do dia. Se você dedica porções do seu dia para buscar a Deus em oração, você vai se familiarizar com Ele, vai ter intimidade com Ele, você vai ter a oportunidade, querida Anne, querido Edson, vai ter a oportunidade de estar mais perto de Deus. Então programe-se pela manhã quando acorda, ao meio-dia quando almoça, ao final da tarde quando sai do expediente de trabalho, à noite antes de dormir, antes de jantar, mais uma oração. Nesse período você vai ter orado pelo menos 4, 5 vezes. E quando está dirigindo, parado no trânsito, você pode levar o pensamento a Deus também. Senhor, preciso da sua ajuda, tenho enfrentado esse problema no trabalho, esse problema na família. E sabe o que é mais importante? Você não precisa abrir a boca para falar nada. Nem o diabo vai saber o que você está conversando com Deus, percebe? Porque quando abrimos a boca, ele ouve. Mas se você eleva o pensamento a Deus em oração, e essa é uma linha direta que eu e você temos com Deus, oração em pensamento. Ninguém fica sabendo, só Deus. Por favor, aprenda a parar para respirar e buscar a Deus, seja em porções diárias, seja no período sagrado do sábado, durante as 24 horas deste dia tão abençoado. Leia comigo. É o ritmo de parar que torna a prática da presença de Deus uma possibilidade real. Pega a visão aqui, família. Vamos lá. É o ritmo de parar que torna a prática da presença de Deus uma possibilidade real. São 8 horas e 10 minutos aqui na Nova Inglaterra, 9 e 10 no Brasil, 11 e 10 em Cabo Verde. Quantas vezes você falou com Deus hoje? Quantas vezes você parou e elevou a Deus uma oração? Ah, pastor, mas meu ambiente de trabalho é tão difícil. Você tem uma pausa para ir ao banheiro? Vá conversar com Deus dentro do banheiro, no ambiente de trabalho. Você tem uma pausa para comer? Agradeça a Deus pela comida. A prática de orar antes de comer, isso é tão importante. Passar isso aos nossos filhos, aos nossos netos, agradecer a Deus pelo alimento. Enfim, pare e pense. Parar torna a prática da presença de Deus uma possibilidade real. Separar pequenas unidades de tempo para a oração, pela manhã, ao meio-dia, à noite. Infunde as atividades do restante do dia num profundo sentido do sagrado, de Deus. Se você tem essas pausas durante as 24 horas do seu dia, você tem o senso da presença de Deus a todo momento em sua vida.
Será que existe algo mais importante do que ter o senso da presença de Deus? Quando você está dirigindo, quando está no trabalho, na faculdade, na escola, fazendo exercícios, o senso da presença de Deus mediante essas pequenas unidades de tempo para elevar o pensamento a Ele. A vida devocional, quando é praticada de maneira sistemática, elimina de fato qualquer divisão entre o sagrado e o secular em nossa vida. Porque muitas vezes nós temos essa tendência de separar o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é sagrado e o que é secular. O que é do sábado, o que é de domingo a sexta. Gente, nossa vida não é feita em gavetas. O mesmo cristão que vai à igreja no sábado é o cristão que depois começa a trabalhar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. É a mesma pessoa. O mesmo Deus que você busca na igreja no sábado é o Deus que você vai buscar em casa no domingo, na sexta, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e assim por diante. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais vida devocional com Deus, mais este senso da presença de Deus vai tirar de você a ideia de que você tem uma vida dupla. Afinal, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou vai agradar a um, ou vai desagradar o outro. Palavras de Jesus. A chave, lembre-se, é se lembrar regularmente de Deus. Algumas pessoas não saem da nossa mente, né? O tempo todo pensamos em nossa esposa, em nosso marido, em nossos filhos. Pelo menos deveríamos fazer isso. Nossa mãe, nosso pai. É certo que ultimamente parece que estamos mais preocupados com aluguel, mais preocupados com plano de saúde e com outras coisas. Mas as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, lembre-se regularmente de Deus. É importante que eu e você tenhamos esta lembrança regular na nossa mente. A sua parada para estar com Deus pode se estender de 2 minutos até 20 minutos, até 45 minutos. Varia de pessoa para pessoa, de oportunidade para oportunidade. Você não tem 2 minutos durante o seu dia para pensar em Deus? Sabe, meus queridos, eu queria destacar, antes de encerrarmos, 4 itens essenciais para a obra de Deus em nós através da vida devocional. E o primeiro item é exatamente parar. Eu e você temos que aprender a parar. Esta é a essência de uma vida devocional. Mais importante do que o número de paradas por dia é exatamente o nosso tempo com Deus. Um tempo que não deve ser apressado, para que aquilo que lemos ou aquilo que oramos possa penetrar fundo na nossa consciência. Não é a quantidade de tempo que conta, é a qualidade. Lembre-se disso. A primeira atitude que você deve ter é parar. Vamos à palavra de Deus? Boa noite, querida Eurides. Deus esteja com você e família nesta noite de quarta-feira, 3 de junho. O mesmo com o querido Daniel Ferreira e também com a Natália e o Tom. Deus esteja com todas as suas famílias. Parar. Salmo 37, verso 5. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará aquilo que for necessário. Sabe, queridos, tem coisas que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se preocupe, tem coisas que nós não temos condição, força, nem oportunidade para fazer. Aprenda a aceitar os seus limites. Já falamos sobre isso aqui. Deus nos criou limitados. E muitos teimam em não aceitar os seus limites e sofrem desnecessariamente um sofrimento que não precisariam ter em suas vidas. Então, aprenda a parar.
parar, fazer uma pausa para estar com este Deus vivo. Isso é confiar que Deus está no controle, de que Ele reina. Eu não. Eu abro mão do controle e confio em Deus para governar o seu mundo sem o meu palpite. Deus não precisa de nós para fazer o trabalho dele, ok? Deixe Deus ser Deus e aprenda a parar, fazer uma pausa e realmente confiar no Senhor, porque Ele sabe o que faz. Além de parar, é necessário também que nós nos concentremos. A palavra de Deus é muito clara sobre o assunto de concentração. No mesmo Salmo 37, agora a leitura do verso número 7, na Nova Bíblia Viva, nós lemos o seguinte: descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que planejam o mal. Descanse no Senhor. Isso aqui é um desafio para muitas pessoas. Não é fácil para nós nos libertarmos das nossas tensões, das nossas distrações, das nossas sensações, das nossas preocupações e aprender a começar a descansar no amor de Deus. Parece que nós temos uma espécie de um TDAH espiritual. A gente não se concentra. A gente não presta atenção. Algumas dicas a respeito exatamente deste assunto, para que você aprenda a desenvolver a concentração durante o seu período devocional. Fique atento e com a mente aberta. Sente-se em silêncio. Por isso que esse momento devocional, geralmente Jesus, para ele, funcionava antes do sol nascer. E pode ser que para você esta seja a solução também. Ou quando todo mundo já foi dormir. Mas é necessário ter silêncio. E silêncio significa desligue o celular. Sente-se de uma maneira correta na cadeira que você vai agora ter o seu momento devocional. Se você estiver sobre a cama, rapidamente você vai dormir. Começa orando, lendo a Bíblia, e quando vê, já foi. Então, procure ficar sentado de maneira, numa postura ereta, de uma forma correta, e respire devagar, profunda e naturalmente. Finalmente, feche os seus olhos ou mantenha os seus olhos abaixados em direção ao chão. Parecem dicas tolas, mas muita gente não consegue ficar quieto por mais de 2, 3 minutos. E isso aqui deveria ser ensinado aos filhos também, a crianças que em nossas igrejas, hoje em dia, não têm o mínimo poder de concentração, zero. Estão o tempo todo irrequietas. Então, pais, desenvolvam esta prática em casa. É em casa que nós orientamos os nossos filhos a como se concentrar na casa de Deus. Ficando atento, aberto, em silêncio, sentando-se corretamente, respirando devagar, profunda, naturalmente e fechando os olhos ou então abaixados, os olhos abaixados em direção ao chão. Quando você achar que a sua mente está perdendo o foco, deixe que a sua respiração traga você de volta. Ao inspirar, peça a Deus que encha você do Espírito Santo. Clame: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Parar, primeiro passo. Concentrar, segundo passo. Terceiro passo, o silêncio. O silêncio é a prática de acalmar a voz interior e exterior para estar com Deus. A solitude e o silêncio talvez sejam as práticas mais desafiadoras e menos praticadas pelos cristãos hoje em dia. Há muito barulho ao nosso redor. Há muito tumulto.
A gente não consegue ter um momento de solitude. E o que é solitude? Solitude é o contrário de solidão, isolamento. Solitude é um momento a sós. Não é um isolamento completo e perene. Não, é um tempo a sós que você tira para estar com Deus. Solitude. E é necessário neste momento o silêncio. Nós vivemos num mundo barulhento, cheio de distrações. A maioria de nós tem medo do silêncio. Há pessoas que simplesmente não conseguem ficar em silêncio. Não conseguem. O silêncio traz uma agonia. Quando Deus apareceu a Elias, após a sua depressão suicida e a fuga de Jezabel, Deus disse a Elias que esperasse pela presença do Senhor passar diante dele. Deus não estava no vento, como estivera com Jó. Deus não estava no terremoto, como esteve no Monte Sinai, na entrega dos 10 mandamentos. Deus não estava no fogo, como foi na sarça ardente com Moisés. Finalmente, Deus se revelou a Elias numa voz mansa e suave. Lembram-se disso? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, leitura do verso número 12. Reis 19, 12. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo se ouviu um som de brisa suave. Brisa suave. As palavras não são capazes de traduzir. Como se pode ouvir o silêncio? O silêncio após o caos para Elias e para nós está cheio da presença de Deus. Deus de fato falou a Elias a partir do silêncio e ele também quer falar com você e comigo no silêncio do nosso momento devocional. Parar, concentrar, silêncio. Repita comigo. Parar, concentrar, silêncio. E, finalmente, a Bíblia. Não existe vida devocional sem a palavra de Deus. Ok? O livro dos Salmos, por exemplo, pode ser a base de quase todo livro devocional que você possa encontrar hoje em dia. Não existe período de devoção sem a Bíblia. E o livro dos Salmos serve como base para a maioria dos livros que orientam este momento devocional. Os Salmos têm servido como livro de oração da igreja através dos séculos. Jesus citou os Salmos mais vezes do que qualquer outro livro, com exceção do livro de Isaías. Jesus tinha o tempo todo o livro dos Salmos em sua boca, com exceção do livro de Isaías, que ele citou mais vezes que os Salmos. As poesias dos Salmos cobrem toda a gama da nossa experiência de vida. Nos Salmos você encontra raiva, nos Salmos você encontra fúria e você encontra também confiança no Senhor. Agora vale a pena lembrar, uma boa técnica é exatamente esta. Se isso te ajuda, faça isso. Se não ajuda, não faça. Pegou a visão aqui? Vou repetir. Uma boa técnica para a vida devocional é: se te ajuda, faça. Se não te ajuda, não faça. Se ler o livro dos Salmos te ajuda, ótimo. Agora, se ler o livro dos Salmos se tornou uma rotina, um tédio, então não leia. Busque meditar apenas em versículos, ao invés do capítulo do livro completo, ou seja, de toda a porção, porque como são hinos, letras de hinos, nos referimos aos salmos apenas pelo número e não chamando de capítulo, ok? Então, se você não vai ler um salmo completo,
Então você pode fazer apenas com versos. Por exemplo, Salmo 139, verso 5. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. Bom, se ler o livro, todo a porção do Salmo 139 é cansativo, não dá tempo, é um tédio, então destaque versos e reflita sobre isso. Ou leia os evangelhos, as cartas paulinas, o livro do Gênesis. Mas o momento devocional tem que ser algo que funcione para você, que te leve a ter uma conexão com Deus através da sua palavra. Por isso, lembrem-se, nós devemos estar atentos àquilo que Deus quer fazer dentro de nós, além de aprender com os outros, sabendo que em todos os momentos devemos permitir que Ele seja o nosso guia. Tenha sempre em mente a figura do iceberg. Deus quer operar uma mudança no mais profundo do nosso ser. Então é necessário, comigo, parar, concentrar, estar em silêncio e usar a Bíblia em nossos momentos de devoção. Sim, queridos, qual é o propósito de parar e respirar e assim desenvolver a nossa vida devocional? O propósito é simples: lembrar de Deus e nos fazer comunicar intimamente com Ele em todos os dias da nossa vida. É isso. Quando eu e você aprendermos a ter um tempo de qualidade com Deus, que pode ser dividido entre as 24 horas do dia e especialmente no sábado, quando Ele realmente pede para que você pare com a sua rotina, você vai desenvolver certamente intimidade com Ele. Vale destacar, nós somos tentados a pensar que Deus nos amará mais se nós orarmos mais e se praticarmos mais nossa vida devocional com frequência e ainda guardando o sábado. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. A nossa tendência, como pecadores que somos e como muitas vezes legalistas que somos, a nossa tendência é pensar o seguinte: bom, se eu orar mais, Deus vai me amar mais. Se eu tiver mais vida devocional, Deus vai me amar mais. E se eu observar melhor o sábado, Deus vai me amar mais. Pega a visão aqui, meu irmão. Fique claro, não existe nada que eu e você possamos fazer que vai fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já ama. Ele já nos ama o suficiente e já provou isso, dando o seu filho para morrer em nosso lugar. Não é o que você faz que vai fazer com que Deus te ame mais, é o que Ele já fez, porque Ele te ama. Quando paramos, respiramos e dedicamos uma vida devocional, contatos diários com Ele, e observamos o dia de sábado, nós estamos reconhecendo este amor. Pegou a visão aí? Ah, não, vou passar as madrugadas orando porque Deus tem que me amar mais do que Ele me ama. Não, meu irmão, Ele já te ama mais do que o suficiente. O que eu e você temos que fazer é aprender a responder a este amor. E para isso, desenvolva intimidade com Deus, tendo momentos de qualidade de domingo a sexta com Ele e dedicando o sábado, conforme Ele pediu, para ser um dia de descanso, um dia santificado, um dia abençoado. Eu queria chamar a sua atenção para o último verso desta noite, Jeremias 31, verso 3. Boa noite, querida Laurença Lopes. O Senhor apareceu a nós vindo de longe e disse a Israel: Eu amei você, meu povo, desde a eternidade. Com muita bondade eu o trouxe para bem perto de mim.
Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, parar e respirar e desenvolver uma vida devocional é aprender a se aproximar de Deus não para obter algo, mas para desfrutar da companhia dele. Você está entendendo aí, cara pálida? Você está pegando a visão? Todos nós temos verdadeira ojeriza de pessoas que são interesseiros, não é? Que têm segundas intenções quando se aproximam de nós, não é verdade? Repulsa. Pois eu e você com Deus fazemos isso o tempo todo. Nossas orações são uma lista interminável de pedidos e mais pedidos. Por favor, aprenda a ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias, aprendendo a se aproximar dele, não por aquilo que ele pode te dar, mas porque você gosta de estar na companhia de Deus. Por isso, pare, se concentre, fique em silêncio, pegue a sua Bíblia e esteja constantemente na presença de Deus. Experimente esta revolução na sua vida, essa oportunidade de poder exatamente fazer com que a sua vida devocional demonstre que você está aprendendo a ter intimidade com Deus. Que tal começar na noite de hoje? Antes de dormir, fale com Deus. Conte a Ele sobre o seu dia. Amanhã, quando acordar, ao abrir os olhos, a primeira coisa, fale com Ele. Busque a palavra. Escolha um salmo. Escolha um trecho dos evangelhos. Reflita em silêncio, concentrado naquilo que Deus quer orientar e mostrar a você. E aprenda, através da Bíblia, a desenvolver intimidade com Deus. Oração, Bíblia, intimidade com Deus, e certamente eu e você vamos aprender a conviver, ter prazer em conviver na presença do Senhor. É tão bom estar do lado de alguém que a gente ama, não é? E que tal estar o tempo todo sentindo a presença de Deus na sua vida? Você aceita? Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor sempre faz o melhor por nós. Sempre tem a iniciativa de nos fazer nos sentir amados, dignos, aceitos. Infelizmente, nós não buscamos o Senhor como deveríamos buscar. Na realidade, muitas vezes a gente se esquece do Senhor. Mas o Senhor nunca desiste de nenhum de nós. E é por isso que humildemente eu quero lhe pedir, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa todos os momentos que nós poderíamos estar conversando com o Senhor e acabamos investindo nosso tempo nas telas do celular, do computador, da televisão, do videogame. Estamos afundados no trabalho, sequer programamos férias com a família, não temos tempo para nada. E na nossa lista de prioridades, Deus está lá no quinto, 10º lugar. Estamos preocupados com as contas, com a saúde, com os filhos, com a correria da vida, quando deveríamos buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então, por favor, Senhor, desperta em nós a prática de pararmos, ter um tempo de qualidade durante as 24 horas de cada dia da semana contigo. Pela manhã, quando acordamos, ao meio-dia, no momento do almoço, no final do expediente, antes do jantar, antes de dormir, que possamos parar
nos concentrar, buscar o silêncio, abrir a Bíblia e nos conectarmos contigo. Muitos dizem que não ouvem a voz de Deus, é porque não param, não se desligam, não respiram. Dá-nos a prática, Senhor, de parar, respirar e buscá-lo, porque o Senhor está sempre disponível para aquele que te busca com sinceridade. E assim, tendo um tempo de qualidade com Deus, vamos aprender a ter um tempo de qualidade também com a nossa família. Tudo em nosso redor vai ter uma visão mais otimista, Senhor, para enfrentar nossos problemas, dificuldades de saúde, luto, depressão, tristeza, problemas de trabalho, trânsito, correria. Se aprendermos a ter um tempo de qualidade contigo, certamente estaremos renovados para enfrentar as lutas do nosso dia a dia. Em tuas mãos colocamos cada pessoa que se dedicou a estar conosco nesta noite e todos aqueles que assistem às mensagens em outro horário, para que a partir de agora haja um compromisso de parar, respirar e buscar, Senhor, intimidade contigo, nos momentos variados de domingo a sexta, aprendendo a verdadeiramente guardar, reverenciar e vivermos a bênção do dia de sábado em nossa rotina semanal. Em tuas mãos entregamos todos, pedindo a tua bênção, a tua paz, o perdão dos pecados e o desejo de que o Senhor volte o mais breve possível, para que possamos finalmente nos relacionar pessoalmente contigo. Em nome de Jesus, unidos, o teu povo diz: Amém e graças a Deus. Muito obrigado, queridos. Uma bênção poder parar, respirar e dedicar tempo de qualidade para Deus todos os dias da nossa vida. Amanhã, 6 horas da manhã, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, nos mesmos links, Família Primeiro Encontro. E quarta-feira que vem, espero você de novo aqui no nosso culto distrital online com a mensagem de número 10. Estamos nos aproximando do fim da série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Deus te abençoe, uma boa noite e lembre-se, breve Jesus voltará.